Instalivros apresenta O Corpo Fala, Pierre Weil e Roland Tompacol. Nesse livro, os autores ensinam como utilizar a linguagem manifestada pelo corpo. Nossos gestos e atitudes comunicam sem palavras. É a linguagem que não mente, aponta mentiras e expõe verdades inconscientes sem falar. Para aprofundar-se no tema, foram usados símbolos que representam partes do corpo e um vocabulário próprio para apresentar essa linguagem não falada. O livro explica como a língua do corpo pode ser útil na vida do leitor se praticada e interpretada de forma correta. Convite a um passeio. Os autores fazem um convite ao leitor a aprender a ler as pessoas e interpretar a mensagem pela linguagem corporal. O corpo fala sem palavras. Diz muito a você e aos outros do que desejam falar pelos gestos e atitudes. Para demonstrar como gestos e atitudes falam sem palavras, serão usados 3 animais, o boi, o leão e a águia, que vão por partes do corpo analisar sentimentos, atitudes, reações de que uma mensagem pode ser transmitida pelo corpo. Esta fase de sua vida deixou aprendizados profundos que o autor utilizaria em todos os pontos de inflexão seguintes em sua vida. Foi nesta fase que conquistou sua autoconfiança e aprendeu que vale a pena lutar pelos seus objetivos. Os símbolos. Para demonstrar as mensagens que o corpo diz sem palavras, foram criados símbolos para dividir e representar o corpo humano. Esses símbolos serão chamados de esfinges. Dessa parte em diante, até o final do resumo, em quase todas as explicações, esses símbolos irão aparecer para facilitar a tarefa de compreender a linguagem do corpo. As esfinges são divididas em 3 partes: boi, leão e águia. As somas dessas 3 esfinges resultam no homem, ficando assim: boi mais leão mais águia igual a homem. Cada esfinge corresponde a uma parte do corpo humano. O boi equivale ao abdômen da esfinge, significa vida instintiva. São os desejos físicos como comer, dormir, etc. O leão equivale ao tórax, parte emocional, o centro de toda a emoção do homem, como medo, amor, ódio, etc. A águia equivale à cabeça, domínio intelectual e espiritual da mente, aprovando ou rejeitando emoções ou instintos do corpo. Perceber em vez de olhar. Esse tema alerta sobre a importância de habituar-se a perceber em vez de apenas olhar, acostumar-se a observar. Propõe colocar em prática o que aprendemos no tópico anterior, usar as esfinges para praticar e não ficar só na teoria. Mesmo não conhecendo o idioma de outra pessoa, é possível, por meio dos gestos e atitudes, saber o que ela está querendo dizer. Análise de um sorriso. Pela cabeça apresentamos a análise das 3 esfinges, o boi pela boca, que com os lábios tem atitudes relacionadas com as necessidades físicas, o leão pelo nariz, que é por onde passa o ar para o pulmão, e a águia representada pelos olhos, que são a janela da alma. Os olhos são de imensa importância. É a região que expressa e revela a atitude da mente. Também aprendemos a compreender um sorriso como um sorriso maldoso e agressivo e outro sincero e feliz. Uma pessoa treinada consegue diferenciar esses sorrisos, então é necessário praticar. Uma lista de palavras não se compara com a quantidade de expressões faciais que um sorriso pode apresentar. Harmonia e desarmonia. Para melhor compreensão deste assunto, utilizou-se a música para exemplificar a harmonia e desarmonia. Usando um piano foi feita uma experiência. Foram tocadas algumas notas musicais e o som transmitido às vezes era harmônico, puro e agradável, mas outras vezes era desagradável e desarmônico. A partir da experiência proposta com o piano, percebeu-se que se o som estivesse de acordo com os acordes, o cérebro humano tinha uma aprovação consciente. Já quando o cérebro recebeu uma sensação desagradável, não teve aprovação consciente. Aprendemos a formar palavras com os símbolos e identificamos que o corpo, em todas as suas atitudes, condiz de forma harmônica ou desarmônica com o que desejamos transmitir. Por exemplo, aparento tranquilidade, mas meu sorriso diz nervosismo. Isso seria uma atitude discordante e desarmônica, porém não significa que esteja certa ou errada. Origens antigas dos gestos de hoje.
Quando ainda não existia a linguagem falada, a linguagem corporal, os gestos, eram um meio de comunicação entre as pessoas. Alguns gestos usados antigamente hoje ainda são utilizados, pois foram transmitidos pelos genes. Para entender as origens antigas dos gestos de hoje, na linguagem corporal, é preciso entender o comportamento do homem em grupo. Desde o início, o homem deseja afirmar sua individualidade no grupo. As pessoas influenciam e são influenciadas, porém cada uma possui sua individualidade e personalidade. De que maneira seria possível identificar gestos e atitudes de nós mesmos desde antes da linguagem falada, senão pela percepção da linguagem do corpo, e sob que forma perceberíamos nossa própria existência, senão pela soma de conhecimentos de informações, percepções, sobrevivência, reações em harmonia com o que for necessário para isso. O homem é um ser altamente perceptivo e percebe seus semelhantes. O homem foi programado para discernir situações e gestos, mas com o surgimento da linguagem falada, acabou diminuindo essa percepção, mas ainda percebe o suficiente para sobreviver. Talvez essa seja a razão por sentir simpatia ou antipatia por alguma pessoa, sem entender diretamente por que essas atitudes nos agradam ou desagradam. 4 princípios básicos. Tem por objetivo entender melhor como a linguagem do corpo humano funciona. Primeiro princípio: as linguagens corporais entre duas pessoas ou podem concordar ou discordar entre si. Segundo princípio: na linguagem corporal você pode tomar uma atitude conscientemente exteriorizada ou atitude consciente e ou inconsciente oculta. Terceiro princípio: percepção e ou reação do outro pode ser consciente ou inconsciente. Quarto princípio: recepção consciente da mensagem ao acordo das partes ou no desacordo das partes. A energia do corpo humano. Para representar a energia que flui no corpo humano e como ela impacta na linguagem do corpo, usou-se a serpente como exemplo comparativo entre o animal e a energia humana. A serpente transforma ou renova ao mudar de pele, e a energia humana se transforma, gasta-se energia em qualquer gesto do corpo e mente. A energia funciona no corpo e é armazenada sob forma química, e o controle do fluxo energético são os efeitos que percebemos na linguagem do corpo humano. Os estudos mais recentes realizados por cientistas estimulam áreas do cérebro para obter respostas do funcionamento do fluxo de energia no corpo humano, o que é chamado de neurofisiologia. O amor e sua expressão corporal. O amor é uma expressão corporal, e nesse tópico expõe-se como esse amor se relaciona com as coisas e pessoas. Pelas esfinges, podemos dizer que o leão ama os sentimentos, ele é romântico, platônico, o que há de nobre, carinhoso e belo no amor. O boi ama o desejo físico, o chamado desejo da carne, e a águia aprecia e calcula o interesse, não ama. O cálculo do amor entre as esfinges, exemplificado pelos autores, se apresenta de diversas formas, e, dependendo da situação, cada uma delas pode estar no controle sobre as outras. É preciso analisar o contexto. Elas nos fazem um convite a identificar como esses bichos classificam nossos casos de amor. Para entender a estrutura do amor, é fundamental entender a energia que ela impacta nesse encontro entre duas pessoas. O surgimento do amor está na sintonia da energia entre duas pessoas. É a sensação de êxtase da experiência sublime. Para amar é preciso estar em harmonia consigo mesmo, ou seja, a razão, a emoção e os instintos têm que estar em harmonia. A razão e o instinto estão quase sempre em harmonia, quando dois corpos não sentem nada um pelo outro, ao passo que se conhecem, podem perceber afinidades e às vezes descobrir o amor. Ternura, amizade, amor materno estão ligados à linguagem do corpo. Essas energias do amor é que dão vida aos gestos da linguagem do corpo, como a tudo no universo. Mas não sentimos apenas amor pelas pessoas, sentimos pela nossa profissão também. O homem, quando descobre amor pela vocação, mostra isso na linguagem corporal. Quando ele não gosta do que está fazendo, mostra desânimo e falta de atenção no que faz. Mas quando faz o que ama, mostra um bom trabalho. Reconhecemos quando a pessoa tem vocação para aquela profissão. Podemos dominar a linguagem do nosso corpo?
O homem acredita que ao pensar está consciente, mas é um engano. Os pensamentos nos dominam e são em grande parte inconscientes. Assim como a linguagem do nosso corpo, somos conscientes por alguns instantes de nossos movimentos, mas conseguimos somente por alguns segundos. Os autores elencam 4 estágios para explicar a evolução do homem pela linguagem corporal, por meio das esfinges. Os 3 primeiros estágios, leão, boi e águia, apresentam a linguagem corporal inconsciente. O 4º estágio é a cabeça da esfinge, que é quando o homem começa a tomar consciência e saber que ele é mais de 2 ou 3 bichos em desarmonia. A partir desse momento, esse homem busca equilíbrio e sabedoria. Insta Insights. A linguagem do corpo não mente. Gestos e atitudes podem dizer muito sobre uma pessoa. Podemos descobrir se é amor verdadeiro ou puro interesse, depende de qual esfinge está no controle. É possível identificar emoções expressas pelo corpo humano. Às vezes transmitimos uma informação verbal que não condiz com a corporal. Neste livro você aprendeu que a linguagem do corpo pode fazer a diferença em nossas vidas quando a compreendemos. Ela não mente, é inconsciente e diz muito a respeito das pessoas, de suas crenças, cultura e comportamentos. Aprendemos a aplicar e interpretar comportamentos das pessoas e assim utilizar essa ferramenta de maneira construtiva para melhorar as relações em grupo, eliminar conflitos, contradições e dúvidas que gerem energia desperdiçada e não contribuem para uma relação positiva entre as pessoas. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Arte de Fazer Acontecer, David Allen.